Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do RisoCast. E hoje nós damos continuidade à série Sóbrios e Vigilantes. O episódio de hoje chama Destruindo Fortalezas. Ainda utilizando como versículo âncora 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 9. Ele vai dizer assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse foi o primeiro episódio da série. Em seguida ele vai dizer assim: sejam sóbrios e vigiem. Os dois últimos episódios nós trabalhamos sobre sermos sóbrios, lúcidos na fé. Se você não assistiu os últimos episódios, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube ou nosso canal do Spotify e acessar esses últimos episódios. E nós falamos sobre sermos sóbrios e vigiarmos. Sermos sóbrios no sentido de lúcidos na fé. Temos discernimento espiritual das coisas. Nós falamos que as realidades inferiores, as bagagens naturais deste mundo, os princípios elementares deste mundo, como Paulo vai dizer, eles são como substâncias intoxicantes e nos leva a viver um estilo de vida aquém do que Cristo conquistou. Ele nos leva a viver um estilo de vida natural, sendo que nós já somos seres sobrenaturais. Nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Mas as realidades inferiores, elas tentam nos trazer para um nível inferior, nos intoxicar, fazendo com que nós percamos a lucidez da fé, um estilo de vida de fé. E nos últimos episódios nós falamos que essas realidades inferiores estavam ligadas a bagagens naturais, a uma chamada sabedoria humana, um estilo de vida baseado no natural, no que é terreno, em pensamentos limitados. E a parte que nos chama isso, a parte que tenta carregar essas bagagens naturais do velho homem, nós falamos que é a carne. E a nossa alma, como nós tratamos já em vários episódios, ela se torna uma parceira. Ou ela é uma parceira do nosso espírito, ou ela é uma parceira da carne. Uma mente renovada, uma alma renovada, ela é parceira do espírito. Aí nós vamos continuar vendo isso no episódio de hoje, mas por uma outra perspectiva. Agora, se a nossa alma ela não está renovada na palavra de Deus, pelo contrário, ela se expõe, se enche de mentalidades terrenas, ela cogita coisas da carne, que foi o episódio passado, nós meditamos, cogitamos coisas da carne. Ela então começa a se inclinar para as coisas da carne. Nós vimos também que a carne não domina sobre nós. Nós não estamos sob o domínio, em dívida com a carne. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8, nós lemos no episódio passado. Mas nós podemos andar segundo a carne. Nós não andamos segundo a carne por domínio, por escravidão, mas nós andamos segundo a carne quando nós cogitamos as coisas da carne. Quando nós nos enchemos de coisas naturais, de pensamentos inferiores. Quando nós começamos a basear as nossas vidas em coisas naturais, terrenas, limitadas. Que é o que Paulo vai dizer: não vos deixe serem escravizados por filosofias vãs, por princípios elementares desse mundo, que se baseiam em coisas terrenas e não em Cristo. Agora, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma outra forma do diabo tentar fazer com que nós vivamos com realidades, sob realidades inferiores. E esse segundo elemento que nós vamos discutir no episódio de hoje são as mentiras. O diabo, a palavra de Deus vai dizer que o diabo ele é o pai da mentira. Bom, se ele é o pai da mentira, ele só trabalha com o engano. Efésios capítulo 6 vai dizer que ele tem ciladas. Essa palavra ciladas é estratégias, enganos, trapaças. Então, o diabo ele vai tentar fazer com que, de forma sutil, com que nós aceitemos mentiras. Com que nós tomemos como verdade aquilo que é uma mentira, para que nós caminhemos sobre mentiras. Se nós pegarmos para nós mentiras, nós trocamos a nossa identidade em Cristo por outra identidade.
Então a palavra vai dizer algo a nosso respeito. E o diabo, então, ele sugestiona, oferece uma outra mentira. E se nós aceitamos essa mentira, é como se nós estivéssemos naquela área trocando nossa identidade em Cristo, aquilo que nós somos em Cristo, por uma outra coisa. Por isso que Paulo, em Efésios 4:27, vai dizer: não deis lugar ao diabo. Significa que ele não tem lugar em nossas vidas. Ele não tem mais domínio sobre nós. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, mas Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Significa que ele tenta um acesso em nossas vidas. Ele não tem lugar, ele não tem acesso, mas ele tenta. E uma das formas que ele tenta acesso é pela mente. É fazer com que nós acreditemos e andemos sobre mentiras. Que tentam se levantar sobre o conhecimento de Deus. Tentam se levantar sobre a verdade da palavra de Deus. Porque ele quer nos tirar de um estilo de vida de fé. E nós falamos nos últimos episódios que um estilo de vida de fé é um estilo de vida de rendição. Rendição ao quê, Mateus? Rendição ao amor de Deus. O estilo de vida de fé é uma vida de rendição ao amor de Deus. Rendição à voz de Deus. Rendição a quem Deus é. Agora, se o diabo ele consegue fazer com que nós criemos resistências, essas resistências vêm na tentativa de desconexão. Desconexão. Fazer com que nós acreditemos mentiras a nosso respeito, mentiras a respeito do outro, mentiras a respeito de Deus, e dessa forma, quando nós cremos em mentiras, nós nos comportamos de forma errada, nós vivemos de forma errada. E assim, então, ele consegue um acesso. Ele levanta uma fortaleza em nossas vidas. Ele tenta nos retirar de um estilo de vida de fé, levantando resistência em nossas vidas. Porque o estilo de vida de fé é uma vida de rendição. Eu gostaria que você abrisse, talvez o versículo principal desse episódio vai ser 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 5. Ele vai dizer assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então observe já esse versículo. Ele está falando: olha, embora nós sejamos homens, estejamos ainda aqui em um mundo, nós não mais utilizamos as armas naturais em nossas vidas. Nós não lutamos mais segundo armas naturais. Ele vai continuar dizendo, versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossas armas não são humanas, mas são sobrenaturais, são poderosas em Deus. E ele vai continuar dizendo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, em algumas versões ele vai dizer pensamentos livres, toda emoção, todo impulso, para torná-lo obediente a Cristo, a estrutura de vida moldada por Cristo. Vamos destacar aqui 3 grandes pontos nesse episódio. O primeiro ponto é que toda mentira ela vem para minar a nossa posição em Cristo. Observe que ele vai dizer aqui que são argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, inicialmente, toda mentira ela se levanta para desafiar a natureza de Deus. Desafiar o caráter de Deus, quem Deus é. Então surge uma situação, surge uma conversa, surge uma pretensão, um argumento que diz assim: poxa, mas diante dessa situação, diante dessas circunstâncias, Deus é bom mesmo? Será que Deus é um bom pai mesmo? Poxa, diante dessas circunstâncias, diante desse evento, diante do que seus olhos estão vendo, será que Deus provê mesmo? Será que você não tem que fazer com a força do seu braço mesmo? Será que você não tem que resolver tudo? Será que Deus está mesmo com você? Será que Deus mesmo te ama? Porque se Ele te amasse, as coisas não seriam diferentes? Observe que todas essas mentiras, elas têm uma pretensão de se levantar contra o conhecimento de Deus. Contra quem Deus é, contra a natureza de Deus. E qual o problema disso? O
problema é que quando elas tentam levantar uma barreira contra o conhecimento de Deus em nós, isso acaba também minando a nossa posição nele. Porque pensa só, se essa pretensão joga na mesa um questionamento, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus te ama? O objetivo disso é, bom, se eu acreditar que talvez Deus não me ame tanto assim, a pergunta é, será que eu me relacionaria com Deus que eu acho que não me ama tanto assim? Perceba que a mentira vem, se levanta contra o conhecimento de Deus, mas ela mina a nossa posição em Cristo Jesus. Como a gente já disse nos outros episódios, as barreiras que se levantam, elas se levantam buscando o quê? Resistência. Resistência ao quê? À voz de Deus, resistência ao amor de Deus, resistência a quem Deus é. Elas tentam fazer você não se abrir para o amor de Deus, não se abrir para quem Deus é. Não desfrutar e não se aprofundar em uma vida de relacionamento. Elas querem levantar resistência, desconexão. Pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O Chris Vallon tem uma frase que eu carrego há muitos anos comigo. E ele vai dizer assim, nossa fé só pode ir tão longe quanto a nossa consciência da bondade de Deus. Então pensa. A nossa fé pode ir tão longe quanto a nossa consciência da bondade de Deus. Se eu sei que Deus é bom até aqui, a minha fé só pode ir até aqui. Se eu acho que Deus é bom até aqui, minha fé pode ir até aqui. Se eu acho que Deus é bom para curar uma gripe, eu posso crer que Ele cura uma gripe. Agora, se eu acho que Ele não é tão bom assim a ponto de me colocar num deserto que eu acho que é a doença, eu não tenho fé para orar para que aquela doença seja expulsa no nome de Jesus. Eu não tenho consciência da bondade dele naquela área, naquele cenário, naquele evento. E quanto mais então nós conhecemos a respeito de Deus, mais nós conhecemos a respeito de nós mesmos. Quanto mais nos é revelado a verdade de quem Deus é, mais nos é revelada a verdade de quem nós somos. Agora, se nós tomamos mentiras a respeito de quem Deus é, ao mesmo tempo nós tomamos mentiras e vivemos de mentiras a respeito de quem nós somos. Então, quando nós assumimos, quando nós acreditamos em uma mentira, nós acabamos trocando a nossa identidade em Deus, a nossa identidade em Cristo, por uma outra identidade. Ela corrompe a visão de quem nós somos. Porque quando nós temos uma visão corrompida de quem Deus é, nós temos uma visão corrompida de quem nós somos. Porque quem nós somos nele. Nossa verdadeira identidade está nele. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço a respeito de quem eu sou. E estudando a respeito disso para trazer nesse episódio, eu fui ver a palavra mentira no hebraico. A palavra mentira no hebraico é sheké. Sheké. Eu vou colocar aqui na tela para você ver as letras hebraicas que formam essa palavra sheké. E ela é formada por 3 letras. Ela é formada pela letra Resh, Kaf e Shin. O que essas letras significam? Lembrando que nós lemos da direita para a esquerda no hebraico e não da esquerda para a direita. Mas a primeira letra, então, da direita para a esquerda é Shin, que é o formato de um dente, que traz a simbologia de divisão. A segunda letra é Kaf, que é a palma da mão, simboliza a palma da mão, e ela significa força. E a terceira letra é Resh, que simboliza uma cabeça, que significa autoridade. Então observa que mentira no hebraico, sheké, ela traz a ideia de dividir a força da autoridade. Dividir a força da autoridade. Então, quando nós tomamos uma mentira em nossas vidas, nós estamos, infelizmente, dividindo uma força da nossa autoridade. A palavra de Deus vai dizer que nós temos autoridade em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que foi nos dado o poder, a exousia, a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. De virmos a existência, de nos tornarmos filhos de Deus. Foi nos dado um poder, uma autoridade
de nos tornarmos filhos de Deus. Agora, quando nós acreditamos em uma mentira a nosso respeito, é como se nós estivéssemos dividindo a força da autoridade que nós temos. Observe, enquanto a verdade empodera, a mentira divide força. Quanto mais mentiras você acredita, você vai percebendo que as suas forças vão sendo divididas. A sua autoridade vai sendo perdida em várias áreas. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Tudo já está consumado. Cristo nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Mas então nós vamos aceitando uma mentira, aceitando outra mentira, aceitando outra mentira. Isso vai dividindo forças, vai nos aprisionando, nos aprisionando, nos aprisionando. Eu trouxe aqui algumas mentalidades. A gente poderia ficar horas falando sobre mentalidades. Mas eu trouxe algumas bem comuns aqui. Não vou ler todas, mas eu vou ler só as principais que me destacaram no momento. Para você meditar um pouco aí na sua casa a respeito dessas mentalidades. Que são mentiras. Todas elas são mentalidades mentirosas, que tentam minar nossa posição em Cristo Jesus. Tentam levantar resistências ao amor de Deus. Que tentam levantar resistências a um relacionamento, à voz de Deus. E nos fazer andar com a força dos nossos braços, andar de uma forma errada. Observa a primeira mentalidade do eu preciso fazer para ser aceito e amado. Essa mentalidade aqui, infelizmente, ela existe muito. É a mentalidade do eu preciso fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, eu não vou ser aceito, eu não vou ser amado. É fazendo que eu conquisto o amor das pessoas. É fazendo que eu conquisto a aceitação, a aprovação delas. É que elas vão me ver de uma forma correta, vão me amar, vão me aceitar. Isto é uma mentira. Porque você não é amado pelo que você faz, mas você é amado pelo que você é. Deus não te ama porque você orou ontem. Deus te ama porque você é um filho amado. Deus não te ama. Não deixa de te amar porque, olha, você pecou ontem. Não é porque você faz ou deixa de fazer. É porque você é. Se você é pai ou mãe, eu não sei se você, quem você está assistindo, se você está assistindo já um pai, uma mãe, mas se for, gostaria que você fizesse a seguinte atividade. Você ama seus filhos porque eles fazem atividades domésticas? Você ama os seus filhos porque ele tira nota na escola? Porque ele conquistou coisas na vida? Ou você ama os seus filhos porque eles são simplesmente os seus filhos? Mateus, qual o problema dessa mentalidade do que eu preciso fazer para ser amado? É que em vez de você sair de um lugar de amor, você está saindo de um lugar de medo, de desconfiança. E aí então você começa a achar que fazer atividades é avanço. Quanto mais coisas eu faço, mais as chances de eu ser amado. Aí você corre. Quando você vê, as preocupações dessa vida sobrecarregaram o seu coração e até tiraram a lucidez da sua fé. Porque você está correndo atrás do amor, em vez de você partir do amor. A palavra de Deus vai dizer que nós não só devemos estar enraizados no amor, ou seja, nos nutrindo do amor, mas também edificados sobre o amor, ou seja, construindo sobre o amor. Nós nos alimentamos e construímos todas as coisas em nossa vida a partir do amor e não para o amor. Porque senão você parte do medo, você parte da insegurança, você parte da performance. É uma mentira isso. Porque se chega um momento você acha que não fez o suficiente, o diabo vai dizer, por isso que você não é amado. Eu acho que você não é amado. Eu acho que você não é tão valioso assim, porque fulano faz mais que você. Fulano tem mais habilidades. Primeira mentalidade que eu gostaria de quebrar é,
eu preciso fazer para ser aceito e amado. Não. Ser amado pelo que você é. Segunda mentalidade muito comum, que também é uma mentalidade mentirosa, é de falta e sobrevivência. É a mentalidade do órfão. Nós somos filhos e os filhos eles têm um pai. E nós temos um pai que é um bom pai. Ele é provedor. Agora, uma mentalidade mentirosa de um órfão, ele pensa, vai faltar. Vai faltar. Será que vai ter dinheiro no final do mês? Será que eu vou conseguir fazer isso? Não, eu não vou ajudar o fulano porque... E se faltar dinheiro no final do mês? Ah, eu não vou fazer tal coisa porque e se eu não tiver tempo para fazer a minha? Não, eu não vou gastar essa minha energia ajudando a pessoa porque e se faltar energia pro meu? E se faltar? E se faltar? E se faltar? Mas espera, essa mentalidade não está baseada em um Deus que tudo provê, mas está baseada em alguém que não tem quem prover. Terceira mentalidade é: você não está fazendo o suficiente. Você não está fazendo o suficiente. Isso também te coloca numa corrida incessante e desgastante. Mateus, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Mateus, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. E qual o problema, Mateus, de eu correr, ficar correndo? É que, volta lá, episódio 1, as preocupações dessa vida são distrações. É como se fosse várias vozes que começam a falar. E então você começa a perder o discernimento do que o Espírito Santo está dizendo. Quando você começa a correr atrás de muitas coisas, fazer muitas coisas, você não está conseguindo prestar atenção no que o outro está dizendo. De tanta coisa que você está fazendo. Agora para. Aquietai-vos. E aí sim vocês experienciam. Conseguem discernir a voz. O que o Espírito Santo está dizendo. A quarta mentalidade é: não sou capacitado, não está funcionando. Essa mentalidade ela faz você não viver uma vida de esperança, porque você fala, não está funcionando. Ou não consigo, não sou capacitado. Você para de perder, de ter esperança a respeito das coisas. E a esperança ela é uma firme convicção de que coisas boas virão. E elas virão porque eu sei que Deus é bom. Agora, se eu não tenho esperança, é porque os meus olhos não estão em um Deus que é bom. Estão talvez nas situações, nas circunstâncias, nos eventos. E então eu vejo que não está funcionando. Mas espera, como não está funcionando? Pode ser que eu não esteja vendo, mas está funcionando. Deus está fazendo. Ele está fazendo. Eu estou vendo as mãos dele. Eu consigo perceber, discernir momentos, discernir avanços. Deus está fazendo. Ele é um bom pai. Coisas boas estão vindo. Ele está me capacitando. Ele está me fortalecendo. Ele está me instruindo. Porque eu quero só abrir uma observação aqui. Desse eu não sou capacitado. O Espírito Santo me trouxe agora. Algumas pessoas falam assim, Mateus, eu não tenho fé, eu não estou tendo fé suficiente para isso. Mateus, eu não sou capacitado para essa situação. Eu não estou tendo fé suficiente para esse problema. Fé suficiente para esse problema. O que eu preciso fazer, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Eu quero te dar só uma observação. Não é você que produz a sua fé. A fé é um dom de Deus. Você não é o autor e não é o consumador da sua fé. Jesus é o autor e consumador da sua fé. A fé é um dom de Deus. Ela vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a instrução de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Fazer mais coisas, correr atrás de o que eu preciso fazer, o que eu preciso conquistar, como é que eu faço, o que eu faço para ter mais... Não, você precisa se render mais ao amor de Deus. Uma vida de fé é uma vida de rendição. Mas a mentalidade errada faz você, em vez de se render, tentar com a força dos seus braços alcançar algo. Tentar se capacitar. Tentar achar fé em algum lugar. Que fé é essa que você vai achar? Sendo que você não é o autor dela. A fé vem por rendição. É se render à voz, à presença de Deus. Se expor a quem Ele é. E essa mentalidade mentirosa quer te afastar de quem Ele é. Fazer você correr sozinho. Uma outra mentalidade é a gente pensar assim. A fé segue a experiência, Mateus.
Então, bom, se eu vivi tudo aquilo no meu passado, não tem como eu crer em alguma coisa diferente. Mas pera. Desde quando o seu passado determina o seu futuro? Gostaria de te lembrar uma coisa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é... O que é velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Pera. Se você é uma nova criatura, nós já falamos qual o sentido dessa palavra nova, é nova, superior em qualidade, é superior em natureza, diferente de tudo que já existiu. Se você é uma nova criatura, pergunta: um bebê, um neném, uma nova pessoa tem um passado? Não. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu passado não determina a sua nova vida em Cristo Jesus. Porque uma coisa que o diabo tenta fazer com as mentiras é te condenar. Percebe? Ou ele vai fazer você agir pela carne, que são os primeiros episódios, né? Fazer você desejar coisas que não estão sob a voz de Deus, sob a vontade de Deus. Ou ele vai tentar fazer assim, ó, lembra daquilo que você fez no passado? Você lembra? Pois é, isso te incapacita a não viver tudo que Cristo conquistou. Mentira! O seu passado não te condena. Não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O passado e as circunstâncias não te definem. Eles não determinam o seu futuro. O que determina o seu futuro é o que Cristo conquistou para você. O estilo de vida nova criatura é totalmente fundamentada no que Cristo conquistou. É vida no Espírito, pela fé. Agora observa algo. Se nós aceitamos uma mentira, nós vimos aqui em 2 Coríntios 10, Paulo dizendo sobre destruir fortalezas. Quando uma mentira vem, inicialmente ela não é uma fortaleza. Ela é uma pretensão que está se levantando contra o conhecimento de Deus. Você pode assumir, tomar isso. E se você toma isso e começa a viver segundo isso, começa a tomar aquilo como se fosse a verdade da sua vida, isso, como 2 Coríntios capítulo 10 disse, se torna uma fortaleza. Uma fortaleza na sua vida. E o que são fortalezas? Fortalezas são resistências. São estruturas que tentam resistir a algo. E o que a fortaleza da mentira tenta resistir? A verdade. A verdade da palavra de Deus. Então a mentira vem. Inicialmente eu penso, bom, será que é assim mesmo? Bom, talvez seja, né? Pelo que eu estou vendo. Pelo que os meus olhos estão vendo, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou sentindo. Talvez a mentira seja verdade. E eu assumo ela. E aí eu começo a viver ela. E eu assumo ela, eu refaço esse caminho da mentira, eu refaço esse caminho da mentira, eu refaço esse caminho da mentira até o momento que ele se torna uma fortaleza contra a verdade de Deus. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa ela tem uma fortaleza da rejeição, se quando ela era criança ela foi rejeitada por algum motivo, em alguma situação, por algum familiar, e isso marcou e levantou uma fortaleza nela, essa fortaleza ela é uma resistência contra a verdade. Qual verdade? Que ela é aceita, que ela é desejada, que ela é amada. A fortaleza da rejeição está contra a verdade, que diz o contrário. Então essa pessoa que tem a fortaleza da rejeição, ela vai tentar durante o dia, e quando eu digo tentar, não é tentar intencionalmente, muitas vezes. Não é tentar conscientemente. Às vezes inconscientemente ela vai tentar provar a fortaleza da rejeição que está na mente dela, vai tentar provar para ela que aquilo, o motivo da fortaleza está ali, é válido. Vai mostrar, ó, tá vendo como você é rejeitada? Tá vendo como as pessoas não gostam de você? Então eventos pequenos vão marcar e tentar mostrar o porquê a fortaleza está ali. Tá vendo? É por isso que você está rejeitado.
Tá vendo como você é rejeitado? Lembra disso? Olha o que a pessoa fez, olha o que a pessoa falou. Para manter, resistir à sua posição ali. E uma outra observação bem importante, já foi comprovado, inclusive cientificamente. A nossa mente, por vezes, ela não consegue distinguir um evento real que aconteceu de um ensaio do evento. Vou te dar um exemplo bem comum que todo mundo já passou para você perceber como isso é fato. Vamos supor que você veio e brigou com o seu cônjuge, ou brigou com os seus pais, ou brigou com algum amigo. E aí você brigou, momento pontual, localizado, em um dia. Aí você pegou e saiu, foi para sua casa. Ou foi para o seu trabalho, ou foi para outro ambiente. Se você ficar mastigando aquela briga na sua mente, ou seja, refazendo o evento, a briga na sua mente não é mais o evento real. O evento real ele foi localizado, focalizado, estava num dia ali, ocorreu num dia e acabou, alguns minutos. Mas se na sua mente você fica refazendo toda aquela briga, refazendo aquele caminho novamente, ensaiando toda a briga e inclusive criando coisas que não aconteceram na briga, do tipo, se a pessoa tivesse me dito isso, aí eu tinha respondido isso. Se ela tivesse falado, aí eu tinha... Você começa a ensaiar várias coisas. A sua mente ela não consegue distinguir de fato a diferença entre o evento real e o ensaio mental. Aí o que acontece? Acontece que quando você vê a pessoa de novo, você não só brigou com ela uma vez, mas você brigou com ela 2, 3, 4, 5, 6, 7, trocentas vezes. Porque você brigou tantas vezes com ela na mente, que quando você olha pra ela, parece que ela te disse o que ela não te disse, parece que ela fez o que ela não te fez, mas você pensou que ela fez e refez aquele caminho várias vezes. E aquilo tenta criar uma fortaleza na sua mente. Observa, de novo, para quê? Para desconexão. O diabo quer levantar resistências para gerar desconexão. Desconexão com você mesmo, desconexão com o outro, desconexão com Deus. Porque independência é morte. Então perceba como a fortaleza ela funciona. Ela tenta resistir à presença dela ali. Eu tô aqui e eu resisto à verdade. E para eu resistir à verdade, eu tenho que ter provas. Mostrar como o que eu tô defendendo existe. Então a pessoa lá atrás sofreu alguma coisa. Mas o fato da fortaleza ter sido levantada, ela vai tentar mostrar para essa pessoa que novamente aquilo acontece. Novamente ela é assim, ela é tratada assim, ela é daquele jeito. E a questão é que quando nós nos apegamos a essas mentiras, não é simplesmente pensamentos mentirosos, são crenças. E quando você crê em uma mentira, os seus comportamentos vão estar de acordo com aquela mentira. Os comportamentos vão acompanhar aquela mentira. Se nós cremos errado, nós vamos viver errado. Então, se o diabo consegue um acesso na nossa vida através de mentiras e faz com que nós acreditemos em mentiras, nós vamos viver errado. Ele conseguiu um acesso. Como? Fazendo você pegar a encomenda da mentira. E aí você crê errado, vive errado. E por muitas vezes, a partir desse momento, nós não conseguimos nos abrir completamente ao amor de Deus. Porque isso vai levantando barreiras, fortalezas. E faz com que nós não nos, pelo menos em algumas áreas, não consigamos abrir completamente para o amor curador, restaurador de Deus. Percebe isso? As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se levanta contra quem Deus é, para tentar minar quem você é em Deus. Em João capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim, João 8,31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Observa, os judeus haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Jesus disse isso para os judeus que haviam crido nele. Uma coisa é crer em Jesus. Outra coisa é crer no que Jesus crê. É crer na palavra dele. Crer no que ele diz. Eu creio em Jesus, mas posso muito bem começar a acreditar em mentiras e viver escravo das mentiras. Jesus vai dizer assim: conhecerão a verdade. Essa palavra verdade é uma verdade ligada à realidade. Conhecerão a realidade. E essa realidade, essa verdade, vos libertará. Vocês creem em mim. Eu creio em Jesus, Mateus, meu Salvador. Tá. Mas você crê que você é 100% amado por ele? Você crê que você é 100% provido por ele? Você crê que ele te conduz a toda a verdade? Você crê que o Espírito Santo te conduz a ser o melhor pai, a melhor mãe, te traz discernimento, sabedoria? Você crê que você tem um descanso para entrar? Que você não precisa dar conta de tudo porque você não está sozinho? Você não precisa se preocupar porque ele cuida de você? Você crê como ele crê? Há uma diferença entre crer nele e crer como ele crê. Conheçam a verdade, ele diz, permaneçam nela. Conheçam a verdade e a verdade os libertará. Que quando nós conhecemos a verdade, a revelação de quem nós somos em Cristo, da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, destrói todas as mentiras. Se destrói as mentiras, nós somos libertos de todas as mentiras. Conheceram a verdade. Conheçam quem vocês são realmente em Cristo Jesus. E a verdade vos libertará. E a verdade destruirá todas as mentiras, todas as fortalezas que estão contra a sua identidade em Cristo. Contra quem Deus é. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Olha só o que Paulo vai instruir Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 e 21. Vai dizer assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Primeira coisa, guarde o que lhe foi confiado. Agora, olha o que ele vai falar em seguida. Evite conversas inúteis, profanas e ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. Graça seja com vocês. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. E aí em seguida ele vai falar como você guarda o que foi confiado. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Significa que quando você dá ouvidos a pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, a ideias contraditórias que são falsamente chamadas de conhecimento, Mateus, isso é conhecimento. Você não está guardando o que foi confiado. Você está cedendo o que foi confiado. Você está aceitando uma mentira e nós vimos que mentira é sheker, dividir a força da autoridade. Você está entregando a força da autoridade. Você foi fortalecido em Cristo Jesus. Você tem uma autoridade em Cristo Jesus. E quando você abre para mentir, se abre para mentiras, você está entregando o que lhe foi confiado. Você está dividindo a força da sua autoridade. Porque naquela área em que você aceitou a mentira, você já não consegue ter tanto controle assim. Porque tem uma fortaleza lá. Você não tem mais tanta autoridade assim, porque tem uma fortaleza lá. Agora você vai ter que derrubar a fortaleza. Mas graças a Deus, bendito seja Deus, porque nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não estamos desarmados. Nós vamos falar disso já. Mas a questão é, guarde o que lhe foi confiado. Acreditar numa mentira é dividir o que foi confiado. É dividir a força da autoridade. Sheker. E ele vai dizer, evite conversas inúteis. Mateus, parece tão indefesa a conversa, tão bobinha, na fila do banco. No almoço do serviço. Ah, Mateus, é minha amiga, desde criança. Evite conversas inúteis e profanas. Ah, Matheus, então você está falando para mim que eu não posso conversar mais com ninguém? Não. Não estou dizendo isso. Salmos vai dizer assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se tem no caminho dos pecadores. Salmos não está falando para você não ter relacionamento com eles. Tanto porque você é a luz que brilha e leva eles e dissipa toda a escuridão. Você é aquele que manifesta Deus.
Você é aquele que derrama o amor de Deus. Você é a testemunha eficaz. O salmista não está dizendo nessa conotação. O que ele está falando é: não se alimente do que eles têm para te dizer. Quando o Paulo está instruindo Timóteo a evitar conversas inúteis, ele está falando sobre você pegar essas conversas inúteis, essas ideias contraditórias que parecem muito conhecimento. Mas a questão é, você ouve elas e você professa elas. Olha o que ele disse: professando, alguns se desviaram da fé. E quando você professa, significa que já não é mais uma imaginação, uma ideia externa, mas foi algo que você colocou para dentro e já se tornou uma escolha do coração, uma escolha da boca. E eu então professo a mesma coisa. E quando eu professo, ele disse: muitos se desviaram da fé, porque professaram aquilo que parecia conhecimento, mas era ideia contraditória. O que significa se desviaram da fé? Significa que eles perderam a perspectiva de vida para a qual eles foram chamados. E a palavra de Deus vai dizer: o justo virá pela fé. Você se desviar da fé significa que você está desviando de um estilo de vida para o qual você foi chamado. Significa que você está andando num estilo de vida diferente. Você está vivendo sob uma perspectiva de vida diferente. Aquém inferior do que Cristo conquistou. Só porque eu ouvi, Mateus, ideias contraditórias? Não, porque você ouviu, se alimentou delas e está professando elas. Elas viraram uma crença sua. Ela não está mais aqui só, mas ela está aqui. É a voz do coração. É a voz que você deixou sair, soar. Saiu, a boca fala do que está cheio o coração. Você encheu o seu coração do que falsamente é chamado de conhecimento. E prejudicou sua perspectiva de vida. Você dividiu o que foi confiado. Você dividiu a força da autoridade. Bill vai dizer uma coisa bem legal. Ele fala assim, que o problema da fé, muitas vezes, não é a incapacidade de ouvir Deus. Ele fala que o problema, muitas vezes, é a nossa tendência de querer ficar ouvindo muitas vozes. Né? Ah, Mateus, eu ouço a voz de Deus, eu vou no domingo toda vez no culto. Tudo bem. A questão é, tá, você ouve a voz de Deus todo domingo no culto. Tá, e segunda, terça, quarta, quinta e sexta? E sábado? Que voz que você está procurando? É a voz de Deus ainda? Ou você também está procurando outras vozes aí para te alimentar? Bill vai falar assim, gente, o problema muitas vezes não é que vocês não estão ouvindo a voz de Deus. Vocês estão ouvindo, o problema é que vocês estão ouvindo várias vozes e fica todas elas disputando. E, inclusive ele fala, né, que a incredulidade é como uma semente. A incredulidade, a fé, né, é como se estivesse no solo do nosso coração, uma semente no solo do nosso coração. E ela vai germinar, ela vai produzir frutos. E ele vai dizer assim, a incredulidade é como se fosse uma outra semente que foi jogada lá. Não é que a semente da fé foi arrancada. É que foi jogada uma outra semente. E qual o problema, Mateus? Conhecimento. Ideias. O problema é que duas sementes do mesmo solo disputam pela mesma nutriente do solo. E a semente da incredulidade, a semente de perspectivas inferiores, de sabedoria humana, de princípios elementares desse mundo estão disputando com a energia da sua fé. Estão consumindo a energia da sua fé. Estão tirando você da lucidez da fé. Estão tirando você da perspectiva de vida de fé. E eu trouxe aqui duas passagens, não é o objetivo principal desse episódio, mas conforme eu estava preparando esse episódio, o Espírito Santo me lembrou essas duas passagens, eu coloquei elas duas aqui, eu vou ler rapidamente elas, só para a gente perceber isso. A gente pode voltar nessas passagens em um outro evento, em uma outra oportunidade. Mas observe essas duas passagens nos evangelhos. Primeiro é Mateus 17, segundo é Lucas 17. Mateus 17 e Lucas 17. Mateus 17, 19. Eu vou só contextualizar para vocês porque a gente não vai ler inteiro. Mas esse episódio aqui, de Mateus 17, é aquela criança que o pai leva para os discípulos orar. E os discípulos oram para a criança era aquela criança que jogava-se no fogo, se jogava na água, né? E aí ele leva para os discípulos orar, os discípulos oram e não surte efeito. E aí, Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Isso depois de Jesus ter expulsado
o espírito maligno que estava sobre a criança. Aí os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, por quê? Qual o motivo nós não podemos expulsá-lo? Agora, eu vou clarear um outro ponto que muita gente entende errado. Observe isso. E ele lhe respondeu, Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Muita gente acha que é uma fé pequena, no sentido de quantidade. Não, não é isso que Jesus disse. Tanto não é isso que Jesus disse, que ele continua dizendo assim: pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda. Peraí. Porque uma hora ele fala de pequenez da fé, e em seguida ele pega e usa a menor semente. Então essa palavra pequenez da vossa fé não se referenciava à quantidade de fé. Não significa que os discípulos tinham uma fé em quantidade pequena e Jesus tinha uma quantidade muito grande de fé. Não. O que é pequenez da vossa fé? Essa expressão no grego é oligopistia, que é formada por duas palavras, pistis, que é fé, e oligos. Oligos é breve. Se refere à brevidade e não à quantidade. Então quando ele diz a pequenez da vossa fé, ele está dizendo assim, há uma fé breve, que não persiste, que logo acaba. Que logo acaba no sentido de se rende a outras coisas. Ela é muito breve. Aí Jesus continua dizendo, pois na verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda. Ou seja, não é quanto à quantidade, mas é a sua fé ser como uma semente que é plantada. E ela vai ser plantada, recebida pelo solo, e ela vai criar raízes e frutificar. Direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada nos será impossível quando a nossa fé não for breve. Quando ela não ceder a outras crenças. Quando ela não ceder a outras sementes. Mas quando ela for uma semente, mesmo que ela seja a menor semente, mas se ela for plantada, ela criar raízes e ela permanecer, ela vai frutificar e nada vos será impossível. Porque tudo é possível àquele que crê. O problema é que nós começamos crendo e em seguida nós damos espaço a uma crença mentirosa. Lucas 17 é a mesma questão, só que aqui eu ensino sobre o perdão. Jesus estava ensinando seus discípulos sobre o perdão. Olha, se alguém pecar contra ti, perdoa. E se pecar tantas vezes no dia, perdoa tantas vezes ao dia. E aí, versículo 5, Lucas 17, 5. Apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. No sentido, aumenta a quantidade de fé, Senhor. Porque para perdoar da forma que você está falando, a gente precisa de uma quantidade maior de fé. Aí Jesus vai dizer a mesma coisa. E respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, bem pequena, poderão dizer essa moreira, arranca-te e lance para o mar, e desobedecerá. Porque não é uma questão de uma quantidade gigante de fé, é uma questão da fé como uma semente, que ela é plantada e ela gera frutos. Tudo é possível que crê. Nada vos será impossível. Percebe? Nós somos sutilmente levados a caminhar para fora da fé. Para fora do que a palavra diz. Às vezes, esse caminho sutil é o que Paulo ensinou a Timóteo. Parece uma conversa simples, inútil. Inútil, Mateus, não tem valor nenhum. É inútil. É inútil, mas é profana. Mateus, é conhecimento. Paulo vai dizer, é falsamente chamado de conhecimento. É uma ideia contraditória. Contraditória é o quê? A fé. Contraditória a fé. Então ela vem sutil. Sutil. Opa, será que você não vai ter que fazer mais nada aí, não? Será que final do mês vai dar certo? Será que seu casamento tem futuro mesmo? Será que você não vai ter que, sei lá, desistir disso, desses sonhos? Será que realmente o seu passado não te define? Conversa boba, Mateus, inútil. Conversa tranquila, chamada de conhecimento. É conhecimento do tipo, não, eu acho que não vai dar certo na sua vida não, porque você não tem
a estrutura, seu pai não te ensinou, você não foi capacitado. Conhecimento é contraditório à fé. Há um outro conhecimento. Não, infelizmente, você vai ter que perdurar com essa doença para sempre. Porque, pelo conhecimento da ciência, não tem cura. Conhecimento, sabe o que é isso? Ideia contraditória à palavra de Deus. E qual é o objetivo disso? Que você assimile, professe, e quando você começar a professar, é que já está lá dentro, e muitos se desviaram da perspectiva de vida de fé e começaram a ver uma perspectiva de vida natural, porque aceitaram crenças mentirosas. Fortalezas foram se estabelecendo. Persista, uma fé que persiste. Jesus fala nos evangelhos sobre uma fé que persiste. Não é uma fé breve. Oligopistia, não é uma fé breve. Deus está falando, olha, a sua fé pode ser muito pequena. A questão não é a quantidade da fé. A questão é que se ela for como uma semente e for plantada, ela gerará frutos. Não tem como ela não gerar frutos. Mateus, às vezes eu fico me perguntando, eu não sei se tal pensamento é de Deus, se é do diabo, se é meu. Como é que eu sei, Mateus? Vou te dar uma breve instrução. Se o pensamento que você está tendo visa roubar alguma coisa que você tem ou quer ter, matar alguma coisa que você tem ou quer ter, ou destruir alguma coisa que você tem ou quer ter, é do diabo. Porque João 10,10 vai dizer que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então os pensamentos que ele te entregar vão parecer muito bonitinhos. Vai ter uma embalagem de presente, um lacinho, mas na verdade ele está querendo roubar, matar ou destruir. Você olha e fala, isso está querendo roubar a minha confiança. Isso está querendo roubar o meu relacionamento com Deus. Isso está querendo roubar o meu descanso. Isso está querendo roubar a minha energia. Isso está querendo roubar a minha família. Isso está querendo roubar o meu casamento. Isso aqui está querendo roubar o meu ministério. Isso está querendo roubar. Ah, é? Do diabo. E o que você faz? Destrói as mentiras. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Não tenha mentiras como animais de estimação. Ah, é tão bom, Mateus, acreditar nessa mentira. Ela me coloca numa posição em que eu sou cuidado pelos outros. Não brinque com mentiras. Destrua as mentiras. Ela te leva a ver uma perspectiva de vida natural, limitada. Já chegando ao fim, 2 Coríntios 10, ele disse aqui, olha, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, observe, eu pego esses pensamentos e levo todos eles cativos a Cristo. Se existe algum pensamento que vai contrário ao que a palavra de Deus diz, que vai contrário à identidade minha em Cristo, ele é um pensamento transgressor. Você percebe isso? Se é um pensamento que vai contra o conhecimento de Deus, contra a verdade de Deus, é uma mentira, é uma transgressão, um pensamento transgressor. O que você faz com ele? Leva ele cativo. Você pega ele e fala, opa, aqui não. E observa duas diferenças, eu já disse isso talvez nos primeiros episódios do RisoCast. Né? Eu comentei, eu não me lembro quem é o autor dessa frase. Ela deve ser muito antiga. Né? Ele fala assim, ó, você não pode impedir que pombas, que pássaros, voem sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então observa, você não pode impedir que venha um pensamento na sua cabeça. Ele vai vir, pá, como se fosse um dardo inflamado, maligno. Só que você pode impedir que ele fique ali. Quando ele chegar, você detecta e fala, opa, pensamento transgressor. Está indo contra a verdade de Deus, contra quem eu sou em Cristo. Contra a minha identidade em Cristo, contra a palavra de Deus. É um pensamento transgressor. É uma mentira. O que eu faço com ele? Pego ele, levo ele cativo, levo ele preso. Ele não quer ir, ele quer ficar. Você leva ele à força, à obediência de Cristo. Em outras versões ele vai dizer a estrutura de vida moldada por Cristo. O que significa isso?
Esse pensamento está querendo pensar diferente. Você leva ele e fala assim, não, 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 não é assim que pensa não. Tá vendo aqui, ó? Essa é a estrutura de vida moldada por Cristo. É assim que você pensa. É assim que você pensa. Leva ele à estrutura de vida moldada por Cristo. É essa estrutura aqui que eu visiono, que eu olho. É por essa estrutura que eu me baseio. E lembrando, nós não estamos desarmados. Segundo Coríntios 10, primeiros versículos que nós lemos, ele falou: embora vivamos como homens, versículo 3, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então observe, nós não estamos desarmados frente às mentiras do diabo. Não é do tipo, poxa, Mateus, eu sou uma vítima, cheio de mentiras. Não. Nós recebemos armas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo. Todas as mentiras enviadas. Nós não estamos desarmados. João capítulo 16, versículo 13, vai dizer que quando o Espírito da verdade vier, e ele veio, ele nos guiará a toda a verdade. E de novo, essa palavra verdade está ligado à realidade. Significa que o Espírito Santo nos conduz a toda a realidade. Se tem uma mentira em nossas vidas, o Espírito Santo discerne, te ajuda a discernir esses caminhos, discernir esses pensamentos e falar, olha, esse pensamento é uma mentira. Que talvez você pegou há 10 anos atrás. Talvez você assimilou ele, acreditou nele há 15 anos atrás, 20 anos atrás. É uma mentira. E o Espírito Santo fala assim, olha, essa é a verdade. É isso que Deus diz sobre você. É isso que você é em Cristo Jesus. E por isso é tão bom. Romanos 8, Paulo vai dizer em Romanos 8,14 que nós, como filhos, somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos o privilégio, a herança de sermos conduzidos diariamente pelo Espírito de Deus. Nós não estamos sozinhos. O Espírito, ele discerne, ele sonda todas as coisas, discerne todas as coisas e nos conduz a toda a verdade. Você pode parar agora nesse exato momento e falar, Espírito Santo, que mentira que eu estou acreditando nessa área da minha vida. Pega uma área familiar, ou pega numa área de relacionamentos, ou pega numa área profissional. E você pode parar, sentar em algum lugar na sua casa, em silêncio, e falar, Espírito Santo, que mentira que eu estou acreditando nessa área da minha vida. E o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te conduzir mostrando, olha, você está acreditando nessa mentira por causa disso, disso, disso. Nós vamos ver no episódio da semana que vem que nós podemos acessar a mente de Cristo. E ele vai te falar, olha, é essa mentira que você está acreditando e Deus diz isso sobre você. Essa é a verdade. Então ele não só te ajuda a identificar a mentira, mas ele te mostra a verdade. A questão não é só você identificar a mentira, mas é substituí-la pela verdade. Ele te conduz à verdade. Ele vai falar, olha, você está acreditando nessa mentira e essa é a verdade. Nós substituímos isso por isso. Nós derrubamos fortalezas pelas armas poderosas em Deus. O derrubar fortalezas é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, associado com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai revelar, vai trazer a palavra revelada aos nossos corações, dizendo, tá vendo o que está escrito aqui? Tá vendo o que Deus disse a seu respeito? Tá vendo aqui o que Cristo conquistou? Essa é a verdade. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é uma mera informação morta. Ela é viva e ela tem eficácia em nossas vidas. A palavra de Deus é para mim, é para você, é para hoje, é para agora, e ela é viva em nossas vidas e ela tem eficácia e poder em nossas vidas. E o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Na versão TPT, ele vai dizer assim, interpreta e revela os verdadeiros pensamentos e motivos secretos do nosso coração. A palavra de Deus é como uma espada afiada, ela vai até o íntimo e ela consegue discernir os seus pensamentos e as intenções secretas do seu coração. Olha, Mateus, você está agindo assim porque você está crendo assim.
Olha, Mateus, você está fazendo isso, você está reagindo dessa forma porque você está crendo nisso. A palavra de Deus vai lá, no fundo, ela discerne os pensamentos, as intenções do coração. E o Espírito Santo, ele pega, é uma ação, lembra que eu acabei de dizer? Essa destruição de fortalezas, de mentiras, é uma ação do Espírito Santo com a palavra. O Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer em Efésios 6 que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito Santo pega a palavra como uma espada de dois gumes e ele utiliza dessa palavra discernindo os pensamentos e as intenções do coração e trazendo à tona toda a mentira. E então ele fala, essa é a verdade, e nós destruímos fortalezas. Voltamos à nossa identidade em Cristo. Essa é a sua identidade em Cristo. Então o Espírito Santo, juntamente com a palavra, ele vai sondar todas as coisas. Ele vai identificar as resistências, as fortalezas que existem em nossas vidas, que resistem ao amor de Deus, que resistem a quem Deus é, que resistem a quem nós realmente somos em Cristo Jesus, que resistem à verdade sobre o outro que nós estamos acreditando de forma mentirosa. E vai nos conduzir a toda a verdade. Vai nos conduzir à liberdade para a qual Cristo nos libertou. Nós nos tornamos quem Deus nos chamou para ser nesse processo. Ele nos conduz. A palavra vai dizer lá em Coríntios que ele nos leva a experienciar tudo que Deus já nos deu gratuitamente. Ou seja, ele nos leva a essa condição, a esse estado pleno em crer em toda a verdade. Destruindo toda a fortaleza de mentira e estabelecendo fortalezas da verdade. Observa aqui, é uma mudança no que nós estamos crendo, não é uma mudança das ações, mas é uma mudança do que nós estamos crendo, e quando nós mudamos o que nós estamos crendo, nós mudamos as nossas ações em relação àquilo. Sabe como é que chama isso? Eu já falei nos outros episódios, mas eu vou trazer rapidamente pra gente terminar o episódio. Isso se chama-se metanoia. Arrependimento. Eu tô batendo nessa tecla para que você entenda o que é o verdadeiro arrependimento. Metanoia, mudança de mente. É metanoia, é você pensar além. Pensar pensamentos superiores. Pensar como Deus pensa. Metanoia é você pegar, olhar e falar, poxa, este pensamento é inferior. Esse pensamento é uma pretensão contra o conhecimento de Deus. Isso é uma mentira. Esse caminho é um caminho de dor. E então eu converto o caminho. Eu viro 180 graus. Eu mudo a minha crença. Eu mudo a forma de pensar. Eu penso além. Eu penso de forma superior. Metanoia. E o que nos conduz à metanoia? A bondade de Deus. Paulo em Romanos 2, versículo 4 vai dizer que é a benignidade, a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Ou seja, quanto mais tempo nós nos expomos à presença de Deus, provarmos e vemos que Ele é bom, isso nos conduz à mudança de mente. Porque aquela fortaleza está dizendo uma coisa contrária. E aí quando nós nos expomos a quem Deus é, como nós deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, a bondade de Deus nos leva a mostrar e ver toda a realidade. Falar, poxa, não é assim que eu tenho que viver. Eu estou crendo numa mentira. Eu estou crendo em algo que está tentando se levantar contra o conhecimento de Deus. E eu vou pensar além. Eu vou me arrepender desses caminhos, eu vou pensar além. Eu vou deixar o Espírito Santo me conduzir a toda a verdade. Eu vou deixar a palavra de Deus, a espada afiada, destruir toda fortaleza. Toda fortaleza. Para a gente orar, eu fecho com Colossenses capítulo 3, versículo 1 novamente. Onde Paulo vai dizer, procurem, busquem, Colossenses 3, 1. Desejem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, a mentalidade nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. Em outra versão ele vai dizer, banqueteie-se com todos os tesouros do reino celestial e enche seus pensamentos com as realidades celestiais e não com as distrações do reino natural. No começo parece uma distração. Parece uma conversa tranquila, inocente. Mas na verdade ela está querendo te alimentar. E aí você troca os banquetes celestiais por migalhas. Por migalhas. Vamos abaixar a cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é viva.
ela é viva e ativa em nossas vidas. Ela é eficaz, ela tem eficiência, tem poder em nossas vidas. A tua palavra, Pai, é para nós e é para agora. E nós te agradecemos, Pai, porque o teu Santo Espírito pega essa palavra como uma espada e ele consegue nos conduzir e discernir todo o pensamento e toda a intenção do coração. E ele nos conduz a toda a verdade. Ele nos conduz a experienciar, a provar, a discernir tudo que o Senhor já proveu, tudo que o Senhor já nos deu gratuitamente. Pai, nós te agradecemos. E te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos mostrar se nós estamos acreditando em algumas mentiras. Quais mentiras nós estamos acreditando em algumas áreas de nossas vidas que nos fazem nos comportar e viver de forma errada, viver aquém, viver de forma limitada, presa. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas para nos revelar toda a verdade, para nos conduzir a toda a verdade, nos conduzir à liberdade para a qual Cristo nos libertou. Eu declaro isso na sua semana. Eu declaro que nessa semana o Espírito Santo, nesses dias, não sei que dia você está assistindo isso, mas eu declaro que nos próximos dias o Espírito Santo ele vai agir na sua vida de forma ativa. Eu te chamo a fazer parceria com o Espírito Santo nesses próximos dias. Sempre quando você lembrar, Espírito Santo, o que eu estou acreditando nessa área da minha vida? Eu estou acreditando em alguma mentira? Revele caminhos secretos. Revele caminhos de dor escondidos. Revele mentiras. Porque nós juntos vamos destruir. As armas poderosas em Deus, vamos destruir todas essas fortalezas. Eu declaro isso, o Espírito Santo, de forma ativa na sua vida, revelando mentiras, crenças mentirosas que podem parecer conhecimento, podem parecer sabedoria, podem parecer humildade, mas são incredulidades. São mentiras que estão tentando te escravizar, estão tentando prender a sua vida. Eu declaro o Espírito Santo te mostrando tudo isso, te conduzindo a toda a verdade, no nome de Jesus. O Espírito Santo te conduzindo a toda a verdade, te mostrando, olha, nessa vida aqui você está acreditando nisso e a palavra de Deus te diz isso. E para a gente fechar, se você ainda não acessou Leitura Orante, o Espírito Santo também me lembrou disso, me falou para lembrá-los. Acesse esse material, ele tem online no link da nossa bio no Instagram. Acesse esse material online. Se você não tiver o livreto físico, pode acessar online, gratuito, aberto. E lá está escrito várias e várias coisas do que Deus diz sobre você. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Quando você declara isso aqui, ó, é como se fosse uma espada, uma arma poderosa em Deus. O Espírito Santo pega isso, pega a palavra de Deus, aquilo que Deus disse a seu respeito, e ele começa a destruir as fortalezas da mentira e construir novas fortalezas, mas uma fortaleza da verdade. Amém? Eu declaro sobre a sua vida discernimento. Eu declaro sabedoria, eu declaro instrução do alto. Eu declaro você se banqueteando com os tesouros celestiais, com aquilo que Deus já nos proveu, porque Deus é um bom Pai, que eu e você, durante essa semana, esses próximos dias, vamos provar e ver que Deus é bom. Amém? Sejam abençoados no episódio da semana.